Olá pessoal, bem-vindos, sou Isabel Andrade, nutricionista da Venutri, entrevistando agora aqui a Cíntia, também nutricionista da Venutri. A gente está aqui com um bate-papo sobre gestação e veganismo. Depois, mais à frente, também teremos a parte de aleitamento e introdução alimentar infantil. Então eu queria conversar um pouquinho com ela agora sobre algumas vontades na gestação, essa questão de o aumento da vontade de doce, de alguns alimentos específicos que acontecem durante a gestação, e como driblar essas compulsões alimentares que podem acontecer, principalmente no início, para algumas pessoas no início, algumas pessoas no final, mas em geral normalmente no início mesmo. Então conta pra mim, o que você indica para as suas pacientes que desenvolve essa vontade muito grande de comer doce no início da gravidez? Bom, o que você acha? Essa compulsão por doce, existem vários motivos. O mais importante, assim, é a gente meio que determinar o que está acontecendo naquela grávida, né? Cada grávida é um mundo, como a Abel falou no vídeo passado, cada grávida é um mundo particular, tem necessidades, tem deficiências diferentes. Angústias, ansiedades também, é sim. uma coisa que acontece muito no início da gestação. Então, muitas vezes, assim, de onde vem essa vontade de comer doce, né? Por uma deficiência nutricional, o meu aporte calórico está suficiente para a demanda energética que essa grávida está passando? Não tá. Então vamos ajustar a conduta nutricional, vamos aumentar o consumo calórico. Muitas vezes aumentar o consumo calórico não quer dizer aumentar as calorias. A gente pode aumentar de repente o volume, a densidade calórica das refeições sem aumentar a quantidade. Então aumentar um pouquinho o volume calórico de um lanche intermediário, de um lanche da manhã. Então assim, vamos determinar. Essa compulsão por doce é falta de uma deficiência nutricional ao longo do dia. Então, regular. É isso, ok. É ansiedade? Vamos trabalhar com a ansiedade. Como é que a gente faz com isso, né? Indicar para essa gestante que ela converse com o seu médico, que ela converse com a sua nutricionista, que ela exponha seus sentimentos, que ela possa trabalhar essas questões da ansiedade para não utilizar a comida como resposta para suas angústias, né? Porque senão ela acaba engordando muito no início da gravidez e prejudicando o resto do trabalho, o resto da sua gestação, né? Também essa não seria interessante, para mim funcionou muito nesse início, trabalhar um pouco, sentar na mesa, mastigar um pouco melhor, tentar como se fosse assim, um trabalho de meditação assim, durante as refeições, para ela tomar um pouco mais de consciência do que ela está consumindo. Porque às vezes no meio dessa angústia, dessa correria, dessa ansiedade, a pessoa, não só a gestante, está comendo e não está nem percebendo o que está comendo. Não, sem dúvida. A Abel falou uma coisa importante que a gente trabalha muito aqui no consultório, que é o mindfulness, que é trabalhar o momento presente. Trazer algumas técnicas da meditação, do mindfulness, para a prática do dia a dia. Então, ensinar ou orientar essa gestante a voltar a respirar de forma mais adequada, de sentar na mesa e simplesmente primeiro cheirar o alimento, só dela colocar os talheres apoiados na mesa, depois após cada garfada, já começa a diminuir um pouquinho aquela ansiedade dela. Então existem técnicas que a gente pode ajudar de meditação, do mindfulness, dessas questões para melhorar a questão da ansiedade, né? Sabe o que é interessante você falar isso, que eu senti muito no início da gestação? Essa questão de trabalhar o mindfulness, então assim, também mastigar um pouco mais, prestar atenção no que você está consumindo, no momento presente, na textura dos alimentos, e colocar o garfo ao lado do prato depois de cada garfada. Porque o que eu percebi muito, que eu tive um aumento no consumo alimentar por conta que a minha saciedade ela estava um pouco mais tardia. Eu não conseguia identificar ela da mesma forma como não gestante. Então eu percebia que eu sempre acabava, no começo, eu percebia que eu sempre acabava as refeições
assim, com excesso, me sentindo muito cheia, porque eu não conseguia determinar o que era o suficiente. Então, prestar bastante atenção e comer bem devagar, porque pode ser que essa gestante possa também passar por essa situação, dessa sensação de saciedade tardia. Então, aqui no consultório a gente trabalha muito isso, a questão do paciente identificar quando ele tem fome e quando ele tem vontade de comer, quais são as técnicas para poder driblar a vontade de comer e saciar a fome, que são coisas diferentes. E né? como que você, me fala algumas técnicas que vocês utilizam para diferenciar, porque muita gente não consegue diferenciar o que é fome, o que é vontade de comer, e principalmente quando tem esse turbilhão hormonal acontecendo, que é o que acontece no início da gravidez. Muitas vezes, assim, os sintomas da fome eles são muito físicos, né? A gente sente uma dor na barriga mesmo. Existem fatores físicos que são mais fáceis de identificar. A vontade de comer, ela está muito mais ligada a uma sensação de vazio, né? Que eu preciso preencher alguns espaços vazios. Então, na gravidez a gente usa muito, porque a grávida não está podendo fazer muita atividade física, de repente, ela não está podendo sair muito, então ela acaba preenchendo os espaços vazios da ansiedade com comida, né? Então, a fome, ela tem um fator físico muito significativo, que se a gente parar e ouvir o corpo, ele vai dar sinais, né? E uma das coisas que eu falo para o meu paciente é: bebe água. Se a água te preencheu e a fome passou, era a vontade de comer. Né? Então assim, antes de comer alguma coisa, quando deu aquela, não sabe se eu tô com fome ou se eu tô com vontade de comer, bebe água, toma água. Para, respira, toma água. Exatamente, respira. Eu ensino uma técnica de respiração, né, que a pessoa tem que inspirar e expirar ao longo de um tempo específico, e eu peço para ela beber água. Se nesse período ela conseguiu entender que era a vontade de comer, ela consegue ter um controle maior sobre esse momento. Né? Não é tão simples, precisa de um tempo da prática, né? Mas é muito possível da gente trabalhar essa questão emocional durante a gravidez e depois também. E acho que também é interessante a gente falar um pouco, porque assim, pra mim também é uma coisa que funcionou, para meus pacientes também funcionam, assim, a pessoa que sofre de algum desses excessos alimentares durante a gestação, é importante que quando a pessoa, então assim, evitar ficar com fome, porque se você tiver com fome fazendo restrição alimentar durante o dia todo, exatamente para controlar o peso, esses excessos alimentares, essas compulsões alimentares vão acabar se intensificando, ganhando muita força. Então assim, lembrar de manter uma alimentação equilibrada durante o dia, porque essas compulsões, esses excessos, eles acabam perdendo um pouco a força. Aquela questão, se você for no supermercado com fome, você vai acabar comprando muito mais do que você compraria, compras não tão inteligentes. Entendeu? Então assim... mas isso já cai naquele começo da nossa conversa que a gente falou. É importante dentro da alimentação eu estar com todos os macronutrientes bem distribuídos, os micronutrientes bem distribuídos, para que meu aporte calórico, meu aporte energético seja suficiente para que eu não esteja, que essa vontade de comer doce não esteja ligado à minha deficiência nutricional, porque às vezes eu estou com vontade de comer doce, já comer açúcar, porque o meu consumo alimentar está baixo. Né? Eu não comi direito no almoço, faltou carboidrato, aí quando chega às 5 horas da tarde, a minha energia está lá no pé, a primeira coisa que meus neurônios precisam é de açúcar, de glicose, então eles começam a pedir açúcar, 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 mas não porque eu estou com compulsão por açúcar, porque eu estou sem energia, porque eu não me alimentei corretamente no almoço, eu cortei meu carboidratozinho, que eu achei que eu não precisava, mas aí chega às 5 horas da tarde, eu estou sem energia nenhuma, então o meu corpo fala açúcar, 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 né? E seria legal também que a gente pode até colocar, vamos até passar umas receitinhas aqui para o pessoal que está assistindo. Tem algumas receitinhas, alguns nutrientes que ajudam, por exemplo, o cacau. Sim. Ele ajuda bastante em vez de estar com muita vontade de comer chocolate, não precisa comer um chocolate com muito açúcar. Come então alguma coisa, faz alguma coisinha, alguma sobremesa com o cacau. Por exemplo, uma vitamina de abacate, né? Além de aumentar a saciedade, porque tem uma gordura boa do abacate, eu vou ter aquele sabor do cacau que me remete a alguma coisa mais doce, mais
mais palatável, né? Ou alguma coisa também com gengibre também, que vai, alguma sobremesinha, alguma coisa com gengibre, a gente vai colocar então umas receitinhas aqui pro pessoal de casa, então. Mas eu acho interessante, quais mais nutrientes você acredita que podem ajudar nessa vontade de doce, para diminuir um pouco, para dar aquela sensação de que você preencher essa vontade de você, do doce que você tem vontade. Eu gosto bastante de fazer alguns shakes meio que proteicos no meio da tarde, porque eu aumento a saciedade, consigo cuidar dessa saciedade e aliar nutrientes interessantes. Então eu gosto de um leite vegetal com um pouquinho de uma gordura de coco. Se eu gosto mais do sabor doce, eu vou usar um cacau, uma frutinha mais doce, bater, fazer um shake proteico e que ele tenha bastante um nutriente mais interessante. Se eu gosto de uma coisa mais salgadinha, de repente uma pasta de amendoim, uma pasta de tahine com um pãozinho, com alguma coisa mais salgadinho no meio. Uma pasta de amendoim com cacau, ou mesmo com alfarroba, para aqueles que gostam, também é uma boa aliada. Sim. Pode também. Eu gosto muito de aliar, é uma gordura boa por causa da saciedade, por causa dos nutrientes que ela tem para o corpo, e alguma coisa que vai complementar um fitoquímico como cacau, como a canela, como coisas para acrescentar valor nutricional para esse nutriente. Eu acho que a gente tem que lembrar também que alguns nutrientes a gente não pode usar em excesso, como a canela. Sim, a canela para grávida a gente não usa, tá, gente? O cravo também, sim, né? Esses alimentos tem que tomar um pouco de cuidado nos alimentos, as preparações que vão. Se vai um pouquinho de canela numa preparação, sim, não tem problema, mas o consumo, ou muito menos usar dentro de suplemento. Sem dúvida. Mas seria interessante também algumas. Eu gosto muito, pra mim, que funciona e que eu gosto também de passar para alguns pacientes eu gosto de mastigar. Então pra mim não funciona shake. Eu gosto de repente de fazer as frutas em pedaço, colocar umas castanhas inteiras mesmo, com um leite vegetal, para eu poder comer e mastigar. Eu senti aquela necessidade de a mastigação que me ajuda na questão da saciedade. Então isso também é uma outra dica, que tem algumas pessoas que não, sim, se dão bem com coisas batidas, porque a saciedade acaba podendo ser ainda mais tardia, porque você está tirando um dos estímulos que é a mastigação. Então prestar atenção nisso. De repente, se você é uma pessoa que está um pouco confusa com essa questão também da saciedade, não sei se eu estou com fome, se já não estou mais, lembra tanto de mastigar, ou até preferir os alimentos que são mais firmes, né? Por exemplo, comer em vez de uma cenoura ralada, comer uma cenoura em fatiadinha assim, para que você tenha, ou mesmo ela inteira, porque você tenha que mastigar bastante. A pipoca é um alimento que a gente usa. Coco seco é muito legal. O coco, que você tem que mastigar, não sei quantas vezes até engolir ele. Então esses alimentos também são coringa para as pessoas que têm essa vontade assim, bastante intensificada, principalmente bem à parte, né? Certo? Certo. Então acompanhe aqui as receitas que a gente vai colocar, algumas diquinhas extras aqui, e mande perguntas pra gente, algumas outras dicas, alguma outra dúvida, ou alguma filmagem que vocês queiram, uma sugestão, né? Seria interessante também, certo? Obrigada, pessoal, até a próxima. É isso aí. Obrigada, obrigada, Bel.